Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus contamine o seu ser. Tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Fernandes e vocês estão no canal da mesma, Priscila Fernandes. Estou aqui mais uma vez para cumprir o que eu prometi, não mais com perguntas bíblicas, não com reflexão bíblica, né? A última reflexão bíblica eu gravei aqui no sábado. Se você não viu, corra lá, Salmo 37 para nossa meditação. E com a graça e a permissão de Deus, dia 1º de janeiro de 2026, estarei aqui com a primeira reflexão do ano. E em seguida voltarei aqui só no mês de fevereiro com reflexões bíblicas. Mas como prometido, hoje estou aqui com perguntas bíblicas. Vamos ver se você está bem preparado mesmo para responder as perguntas bíblicas. Esse vídeo não é editado. Eu vou fazer umas perguntas, dá um tempinho para você responder aí de casa. Você vai pausando e no final você deixa seu comentário quantas acertou. Espero que você acerte todas. São 28 perguntas. Eu fui boazinha, tá? Eu escolhi as perguntas mais fáceis e vocês vão acertar todas, porque eu sei que cada um de vocês do meu canal são ótimos de Bíblia. Amém? Vamos iniciar com a oração? Papai querido, papai amado, entramos em tua presença nesse momento. A te dar graças, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, hoje estou aqui não com reflexão bíblica, mas com perguntas bíblicas, a qual nós iremos interagir com o teu povo, Pai. Abençoa a vida de cada um que irá assistir esse vídeo. Tudo, Pai, é para honra e glória do seu nome. Amém. Aleluia. Vamos lá? A primeira pergunta. Qual o primeiro livro da Bíblia e o último? Não é fácil demais? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Estou um pouquinho rouca. E qual é o último? Vou deixar aí 5 segundos para você responder. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você sabe qual é a resposta? Qual é o primeiro livro e qual é o último livro da Bíblia? Perguntinha fácil, né? Eu acho que uma criança de 3 aninhos já sabe responder. Você respondeu o quê? Acertou? Errou? Não fica triste, tem mais perguntas. A resposta é: o primeiro livro da Bíblia, logo vem Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o último, o fim, termina com o livro de Apocalipse. Creio que você acertou, né? Vamos lá para a segunda pergunta. Quantos livros tem a Bíblia no total? Quantos livros no total tem a Bíblia? 10 segundinhos para você responder. Responda aí. E deixe nos comentários quantas perguntas você conseguiu responder, quantas você acertou. E a que você errou, você anota aí no seu caderninho, na sua agenda, para que você não venha esquecer mais. Amém? Quantos livros tem a Bíblia? Resposta correta: 66. Temos 66 livros na Bíblia Sagrada. Aleluias. Terceira pergunta. Quantos livros tem no Antigo e no Novo? Gente, é só pergunta fácil mesmo, viu? Eu fiz essas perguntinhas sabendo que ninguém ia errar nenhuma. Eu fiz pensando, não, eu não vou fazer perguntas difíceis pro pessoal do meu canal. Vou fazer perguntas fáceis. Você está acertando até agora? Glória a Deus. Se não está, não desanima. Tem mais perguntas. Então a pergunta é: quantos livros tem no Antigo e no Novo Testamento? Você sabe? Vou dar a resposta. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. E no Novo Testamento, aleluias, nós temos 27. Ao todo, a pergunta anterior, 66 livros. Quarta pergunta: quais são os 5 livros de Moisés? Os primeiros 5, ali na
na sequência certa. Já estou dando uma dica boa. É os 5 primeiros livros da Bíblia. Primeiro é Gênesis. E aí, quais são? Quais são os 5 livros de Moisés? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acertou? Sabe? Deixa nos comentários. Não sabe? Não desanima. Anota aí que você vai aprender e não vai esquecer nunca mais. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 primeiros livros de Moisés. Aleluias. Quinta pergunta: quem escreveu o livro de Apocalipse? Meu Deus, não é muito fácil. Eu não disse que é muito fácil as perguntas. Aqui é nível fácil e nível médio. Não tem nível difícil de jeito nenhum. Quem escreveu o livro de Apocalipse, pessoal? Eu creio que vocês sabem. Vocês vão dizer aí, a quinta pergunta eu acertei de primeira. Muito fácil. E aí? Quem escreveu o livro de Apocalipse? Quem foi que teve as visões, né, dos cavalheiros, dos cavalos, das 7 igrejas? Quem foi que escreveu o último livro da Bíblia, Apocalipse? 5, 4, 3, 2, 1. Quem foi? João. Isso, você acertou. Foi João. Não foi o João Batista, foi o João. Tinha o João Batista e o João. Sexta pergunta: como foi a morte de Jezabel? Uma pergunta de nível médio. Vocês sabem quem foi Jezabel, né? É uma história bem interessante para a gente meditarmos. Eu vou contar aqui um pouquinho. Esposa, né, de Saul. Era uma mulher má. Era uma mulher que perseguia os cristãos. Era uma mulher que desejava o fim daqueles que pregavam o evangelho, que pregavam a palavra de Deus. E teve um fim muito triste, porque ninguém brinca com o Senhor Jesus, ninguém brinca com os profetas, com os discípulos, com as pessoas que estão na presença de Deus. E aí, como foi a morte de Jezabel? 10 segundos para você responder. Perguntinha de nível médio. Aleluias, glória a Deus. A morte dela, ela caiu, a resposta é, ela caiu de uma janela, né? De uma altura. Caiu lá e os cachorros comeram toda a sua carne, deixando ali só os ossos. Então ela teve uma morte cruel, porque ela blasfemou, porque ela fez coisa mal contra o Senhor e contra os seus servos. E ninguém brinca com Deus, que não paga um preço bem caro. Então nunca brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus é séria, aleluia. Sétima pergunta: quem você gostaria de ser na Bíblia? Você, homem, responda aí. Eu gostaria de ser Paulo, eu gostaria de ser João Batista, eu gostaria de ser Elias, eu gostaria de ser Davi. Você, homem, qual personagem da Bíblia você gostaria de ser? E você, mulher, você gostaria de ser o que, Ana? Você gostaria de ser quem? Ruth, Noemi, hein? Penina, Raabe? Quem? Qual das mulheres da Bíblia? Maria, Marta? Quem vocês gostariam de ser? Eu vou dar até minha resposta. Gente, eu gostaria de ser a Priscila. Você sabia que meu nome é bíblico? Lá em Atos você vai encontrar Priscila, mulher de Áquila. Priscila foi uma das primeiras mulheres da época. Ela era uma mulher de missões. Ela que organizava para criar as igrejas naquela época. E ela foi muito amiga e próxima, juntamente com seu esposo Áquila, do apóstolo Paulo. Isso sim. Então, Priscila foi uma mulher de Deus, uma mulher que dava testemunho, uma mulher que reuniu o povo mesmo para pregar a palavra de Deus, que fez a igreja, as primeiras igrejas do passado. Então, Priscila foi uma mulher muito importante. Então, se eu quisesse citar, eu queria ser Priscila mesmo. É meu nome e eu queria ser ela, porque ela era uma mulher de Deus. Isso é uma pergunta pessoal. Você deixa aí nos comentários quem você gostaria de ser da Bíblia, tá? Oitava pergunta:
quantos voltaram para agradecer a Deus? O Senhor, ele curou 10 leprosos. Quantos dos 10 voltaram para agradecer a Deus? É uma coisa que às vezes acontece, né? Nós pedimos algo, pedimos e nós recebemos. Mas quando nós recebemos, nós muitas das vezes esquecemos de voltar para agradecer a Deus. Porque muitas pessoas, elas querem as bênçãos, mas elas não querem o abençoador, que é Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo na tua vida, na tua alma, no teu coração, no teu entendimento, em tudo. Convide a Deus para participar da tua vida, porque Ele te escolheu, Ele te ama, tem grandes coisas para fazer na tua vida. Então é isso. Quantos voltou para agradecer? Resposta correta: aleluias. Aleluias. Fui passar uma propaganda ali, gente. E aí? A resposta correta é 1. Apenas voltou. Apenas voltou para agradecer a Deus pelo milagre, né? 10 foram curados. 10. 1 voltou. Que triste, né? Que triste que a gente venha ser sempre esse 1. Tem até um louvor, recomendo para vocês aí ouvir. 1 dos 10. É lindo demais. Gente, eu vou correr aqui, porque já tem 11 minutos de vídeo. Eu vou correr aqui nas perguntas. Sejam rápidos nas respostas. Por que Jonas foi engolido pelo peixe? Por que foi, né? Porque Jonas foi engolido pelo peixe. Porque o peixe estava com fome. Porque ele quis realmente, vou mergulhar para ver a adrenalina de ser engolido pelo peixe. Será? É o quê? Resposta correta: pela desobediência. Jesus manda Jonas para a cidade de Nínive pregar o evangelho, mas Jonas desobedece e vai para Tarso. E com isso, ele está lá naquele navio, aquele barco, e foi vindo, vento, tempestade, e os pessoal do barco lançaram ele. Ele foi engolido pelo peixe, né? Ele comparou o ventre do peixe como ao inferno, de tão ruim e cruel que foi, tá? Então foi pela desobediência. 10. O que aconteceu com Moisés quando nasceu? Resposta muito fácil, né? O que aconteceu naquela época lá, né? Que Faraó mandava matar. Faraó mesmo, fugiu da memória o nome correto, é Faraó, gente, me corrija aí. Mandava matar todas as crianças que nascessem homens, né? E o que aconteceu? A mãe dele pegou ele, colocou numa cestinha, colocou lá no lago, a filha, né, de Faraó a encontrou, não é isso? É isso que aconteceu, é a resposta. Em que momento Jesus abriu o mar vermelho? Qual foi o momento exato que Jesus abriu o mar vermelho? Gente, eu estou correndo aqui que o tempo passa rápido. Foi quando Jesus libertou o povo do Egito, do cativeiro, né? E eles andaram, e em um certo momento tinha um mar vermelho, um mar grande, e Jesus abriu e eles passaram no seco. Esse que é Deus. 12ª. Daniel era um jovem de oração ou não? Resposta: sim, Daniel era um jovem, um homem de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Tinha uma janela lá de frente a Jerusalém e ele orava. Então, Daniel era um jovem de oração, e a oração é muito importante, aleluia, que nós possamos colocar a oração no nosso cotidiano. Oração nada mais, nada menos do que falar, dialogar com Deus. 13ª, nome dos 3 jovens que foram lançados na fornalha. Isso aí você sabe decorado, né? Foram quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluias. O que aconteceu com Daniel na cova dos leões, né? O que foi que aconteceu? O rei assinou um decreto
que num espaço de 30 dias, qualquer pessoa que adora a Deus, dando continuidade aqui, no espaço de 30 dias, se adorasse qualquer outro que não fosse o rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Daniel não quis. Daniel continuou adorando o único Deus. E por isso foi o motivo que ele foi lançado na cova dos leões. Mas o Senhor fez dos leões travesseiro para Daniel dormir. Ele foi livre lá, tá? Não aconteceu nada. Porque Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés. Jesus falou: Moisés, tira a sandália dos pés. Por quê? Porque o lugar era santo. Lugar santo. Reverência. Nós devemos ter reverência. O lugar, as coisas de Deus são santas, são corretas. Então foi esse motivo. Tira a sandália dos teus pés. É uma simbologia para a gente, né? Vigiar nas coisas. Entender que as coisas de Deus são santas. E nós devemos ir até Ele com santidade, com respeito, com reverência. Porque Ele é Deus. Aleluias. Porque como era conhecido o endemoniado que vivia nos sepulcros. É muito forte essa mensagem. Eu não vou poder falar um pouco de cada história, porque o vídeo vai se alongar muito. Mas como ele era conhecido, como endemoniado, gadareno. Vá lá nos evangelhos que você vai encontrar. Paulo era contra o casamento? Paulo era contra o casamento? Não, irmãos. Paulo não era contra o casamento. Paulo apenas aconselhava, aleluias, as pessoas que estavam solteiros permanecer solteiro. Por quê? Porque as pessoas solteiras, elas têm mais tempo para cuidar da obra, das coisas do Senhor. Pessoas casadas, elas não têm muito tempo, né? Porque tem família, tem marido para cuidar, tem esposa para cuidar, tem filhos para cuidar. Então, não tem aquele tempo quando a gente mora com os pais da gente que tem tempo para as coisas do Senhor, que tem mais tempo. Então, era só por isso. Paulo não era contra o casamento. Paulo aconselhava não casar, porque ele não casou. Ele se dedicou exclusivamente a sua vida 100% depois da conversão para a obra de Deus, para as coisas de Deus, só por isso. Mas ele não era contra o casamento. Quem batizou Jesus? Ele precisava. Aí sim, eu perguntei quem escreveu o livro de Apocalipse. Agora, quem foi que batizou Jesus? Aquele foi João. Esse foi o João Batista, aleluia. João Batista que batizou Jesus. João Batista batizou Jesus porque Jesus precisava ser batizado? Negativo, de jeito nenhum. Ele é santo, Jesus é perfeito. Ele não necessitava de nada disso. Mas como nós conhecemos, Jesus veio à terra 100% Deus e 100% homem. Ele fez isso para nos dar testemunho, para que nós possamos prosseguir. Porque o batismo, por isso que nós evangélicos, aleluia, nós nas nossas igrejas batizamos a partir dos 12 anos. Por quê? Porque a partir dos 12 anos a pessoa já tem a mentalidade do que é certo, do que é errado, do que quer para a vida. Já pode tomar suas próprias decisões, não é mais uma criança, entendeu? Então é por isso, porque o batismo significa arrependimento de pecado. Então Jesus não precisava se batizar, ele se batizou para dar testemunho, para dar exemplo, para que eu e você também nos batizássemos, porque nós realmente precisamos. Aleluias, glória a Deus. Fale um pouco sobre a morte de Jesus, né? Para me falar um pouco. Nós sabemos que Deus olhou dos altos céus, não viu um justo sequer, e ele falou: vai lá, filho, morre por essa humanidade, por amor a mim, por amor a você. Jesus veio à terra, morreu, pagou um alto preço, se fez maldito na cruz,
por mim, por te amar. E hoje, às vezes, você não valoriza. As pessoas aí não tem nenhuma evidência que o nascimento de Jesus foi no mês de dezembro. Mas as pessoas pegaram esse mês e a gente vai, tá entendendo? Mas nada comprova que Jesus que nasceu no mês de dezembro. Mas digamos que isso aconteceu no mês de dezembro. Como as pessoas comemoram hoje o Natal? Bebendo, fumando, dançando. Isto não é o Natal. O Natal representa Jesus Cristo. Você deveria se prostrar aos pés do Senhor. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele te deu. Agradecer a Deus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. Fazer um jejum, um momento de adoração a Deus. Mas não, as pessoas comemoram bebendo, fumando, se drogando. Que Natal é esse? Que Jesus é esse que vocês pregam? Que Jesus é esse que vocês dizem amar e acreditar? Não é o Jesus que eu sirvo. Não é o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Se hoje você está aí, livre, com arbítrio, livre-arbítrio. Se hoje você está aí para escolher entre o bem e o mal, faça o bem. Jesus morreu por te amar. Aleluia. Glória a Deus. Complete o versículo. Amarás o próximo como a ti mesmo, é isso. Onde está escrito? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Onde na Bíblia está escrito? Salmos 46, versículo 1. Aleluia. Eu estou falando rápido, gente, porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu não quero que fique tão grande assim, tá bom? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Onde é que está escrito? Salmos 121, aleluia. Nome do jovem que não aceitou se contaminar com o manjar do rei. Qual foi? Nós já falamos dele aqui. Daniel assentou no coração não se contaminar com o manjar do rei. Isso serve para esse período. Digamos que você foi convidado para a ceia de Natal da sua família. Você é cristão, você é evangélico, mas sua família não é. Lá vai ter comida, vai ter refrigerante, vai ter suco, porém vai ter cachaça, vai ter vinho, vai ter bebidas alcoólicas. E aí, faz como Daniel, assentar no coração. Eu vou pro momento com a minha família. Porém, eu não vou me contaminar com o manjar do rei, eu não vou beber, não vou fazer coisas erradas. Eu só vou ter comunhão. Certo? Aleluia. Então foi Daniel. Quem desafiou 450 profetas de Baal? Hein? Quem foi esse corajoso? Elias. Elias desafiou 450 profetas de Baal. Você acredita? Que homem, né? Cheio de Deus. Aleluia. Quem negou a Jesus? Quem foi que negou a Jesus? Hoje, muitas das vezes nós fazemos isso e nem percebemos, sabia? Quando nós deixamos de priorizar as coisas de Deus, nós estamos negando a Jesus. Quando nós temos vergonha de sair na rua com a Bíblia, nós estamos negando a Jesus. Quando nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém e não falamos, estamos negando a Jesus. Quando no meio dos ímpios que falam palavrões, só falam besteira, em vez da gente se retirar dali ou ficar ali e falar algo de Deus, a gente começa a rir das bobagens, começa a falar também, nós estamos negando a Jesus. Sabia? Quem negou Jesus aqui foi Pedro. Mas muitas das vezes eu e você estamos sendo Pedros e nem percebemos. Aleluia. Quem caiu do cavalo com uma voz, hein? Quem foi? Fácil, né? Passou recentemente na Record. Paulo, que antes era Saulo, ele caiu do cavalo, ficou cego para ter um encontro com Jesus. Aleluia.
Qual era o nome de Paulo antes da conversão? Dê a resposta agora, né, gente? Saulo. E última pergunta, Paulo casou? Não, gente, Paulo não casou, como eu já tinha falado. Paulo queria se dedicar às coisas de Deus, Paulo não queria casar, tá? Não que ele era contra o casamento, mas ele quis ser um jovem que buscava a Deus, que estava só na presença de Deus. É isso, tá? E não tem nada de errado nisso, de quem quer se dedicar de verdade, né? Não é essas pessoas que falam, eu não quero casar não, mas vive em fornicação, vive na prostituição, vive fazendo coisas erradas, né? Paulo também adverte, é melhor casar do que viver abrasado, né? Juntos, sem um matrimônio de verdade, né? Você tem que casar certinho no cartório, na igreja, para ser tudo organizadinho, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha acertado pelo menos 10 dessas perguntas. Deixa aí nos comentários e até quarta-feira com perguntas pessoais. Lembra? Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau!